filosofia. Morou Maria, morou Maria, morou Maria. Meu querido, nós estamos avançando no nosso módulo de filosofia política e, portanto, nós vamos agora estudar o discípulo maior e mais importante de Platão, que é o Aristóteles, dentro aí, obviamente, da sua teoria política. Política para o Aristóteles está intimamente ligada à ideia de ética. Ética é aquilo que vai aperfeiçoar o indivíduo, o homem, o ser humano. E a política é aquilo que vai aperfeiçoar o coletivo dos seres humanos. Então perceba que essa ideia de aperfeiçoamento, de melhora, vai ser fundamental dentro do conceito aristotélico de política. A política, lembrando, você já viu isso nas aulas anteriores, vem de polis, polis é a cidade. Bom, o ser humano, para o Aristóteles, é o zoon politikon. Zoon politikon quer dizer animal político. Sendo assim, política para o Aristóteles é algo que está ligado à natureza do ser humano. O homem já nasce político. Lembra que lá na primeira aula nós falamos dos justnaturalistas, aqueles que encaravam o fenômeno social como algo ligado à natureza humana? Isso é um conceito principal na teoria do Aristóteles, tá? O homem já nasce social. A sociedade é um fenômeno que está ligado à natureza do ser humano, à essência humana, ok? Bom, só que a gente tem que entender quem é esse homem. Quem é o homem segundo Aristóteles? E aí a gente já vai precisar fazer uma distinção. Quando Aristóteles fala de política, ele está falando de algo que está ligado à natureza do homem livre. Quando a gente fala de homem livre, já estamos ligando aí ao homem grego, ao homem da polis, tá? O Aristóteles então vai fazer uma separação entre o homem político grego, o homem da polis e o escravo, tá? O escravo, mais uma vez a gente destaca, na teoria do Aristóteles, é aquele que tem que trabalhar para sobreviver, tá? Então ele é aquela pessoa que vai ter que realizar determinadas tarefas e ele não vai ter o ócio, ele não vai ter o tempo para se dedicar à polis, aos assuntos da cidade. E aqui tem um detalhe interessante. O homem grego político precisa ser educado para estar na política. Ele precisa receber um processo de formação, de fortalecimento do seu caráter, e aí a gente vai lembrar principalmente da ética do Aristóteles, esse fortalecimento a partir das virtudes que vai torná-lo capaz de fortalecer a convivência, que vai ser capaz de fortalecer a política, a sociedade, o convívio comunitário, tá? Então, para o Aristóteles, política é algo reservado aos homens educados, ok? Bom, sendo assim, a política no Aristóteles, ela vai estar nos revelando, essa questão da natureza dos escravos. Os escravos são seres humanos para o Aristóteles, tá? Só que eles são... Aqui vai haver um problema aí entre os comentadores, tá? Alguns vão olhar jamais com sentido pós aí, Revolução Francesa, pós Declaração dos Direitos do Homem, vendo que o Aristóteles está negando a dignidade humana. E outros comentadores vão perceber que, não, o Aristóteles não nega que o escravo tem a natureza humana, porém, ele, por uma série de questões que estão ligadas à sua própria natureza de escravo, ele está um pouco abaixo do ser humano. Ele está um pouco ali, como que a gente pode dizer, ele vai estar submisso ao ser humano, até inclusive sendo colocado como uma das propriedades do homem de família, ok? Família, importante. A partir do momento que você tem um indivíduo, a família como coletivo de indivíduos é a primeira célula do corpo comunitário, tá? Então, a família aí que vai ter sob o seu domínio
os seus bens, mas também os seus escravos, ok? Então o escravo não é alguém que vai participar da polis. O escravo, na teoria aristotélica, ele não é alguém que vai estar aí desenvolvendo as questões políticas, ok? Bom, sendo assim, política também, e aí é uma controvérsia interessante dentro da teoria do Aristóteles, é algo para os gregos. Né? Isso aqui é um ponto que mexe com a cabeça de muita gente. Por quê? Porque claro que nós podemos ler o Aristóteles hoje e aplicar a nossa realidade, mas dentro da teoria do Aristóteles a política é algo da cultura grega. É a cultura grega que desenvolveu tudo isso daqui, não foram as outras culturas, ok? E o Aristóteles, para fazer isso, estudou centenas aí, de mais de uma centena de constituições de governos para fazer essa afirmação, ok? E a gente encontra esse estudo lá na sua obra A Política, que foi uma das obras que restou do Aristóteles. Lembrando que grande parte dos textos aristotélicos foram perdidos. Então talvez explicações com pormenores a respeito disso a gente encontrasse em alguma dessas obras que se perdeu com o tempo, especialmente aí com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, beleza? Vamos lá. O Aristóteles desenvolve, além disso, uma importante teoria dos regimes de governo que vai influenciar o nosso entendimento mais para frente. Então, ele vai fazer 6 categorias gerais de regimes de governo. Se você entrar lá na leitura da obra política, você vai perceber que dentro de cada uma dessas ele vai abrir algumas delas, por exemplo, na monarquia. Então, quando você fala de monarquia, vai haver alguns tipos de monarquia, vai haver alguns tipos de oligarquia, vai haver alguns tipos de democracia. Bom, essas categorizações elas vão estar separadas em regime de um, regime de poucos e regime de muitos no governo. Então, ou um governa, ou poucos governam, ou muitos governam. E esse regime de um, de poucos e de muitos vai ser dividido em regimes bons e regimes maus. O regime bom é aquele que está preocupado com o bem comum. O bem comum é aquele bem da comunidade e não apenas o bem individual, ok? Ou não apenas o bem particular daqueles poucos. E no caso do regime mau, o regime mau é aquele que não pensará no bem comum, mas focará no bem de uma parte. Aqui, lembrando que na teoria do Aristóteles esse conceito é fundamental, você tem a parte e você tem o todo, ok? Depois nas aulas de lógica a gente vai tentar aprofundar um pouco isso mais para frente. Então vamos lá. O governo bom, eu vou falar em ordem do melhor para o pior, tá? O governo bom é um governo de um. Por quê? Porque é mais fácil que um governe para todos. Você precisa apenas de uma pessoa virtuosa, que é o rei, é o monarca. Então o primeiro regime é a monarquia. A monarquia é, segundo Aristóteles, o regime mais perfeito. Lembrando que monarquia vai ser o regime onde um governa para todos, governa para a comunidade, pensando no bem comum. Saindo da monarquia, nós vamos ter o regime de poucos, onde poucos governam para a comunidade. E esse regime onde poucos governam para a comunidade é a aristocracia. A aristocracia aqui é um regime onde uma parte educada da população, uma parte formada para fazer isso, vai governar pensando no bem de toda a comunidade. E você vai ter um regime, aí é o terceiro regime, menos bom do que os dois anteriores, que é um regime onde muitos governam, mas muitos governam pensando no bem comum. Esse regime é a politeia. Politeia é geralmente traduzida por república. Lembrando que república é uma palavra que vem do latim, res publicus, que é coisa pública. Então é um regime onde muitos governarão, mas pensando no bem comum. Então, resumindo, monarquia, regime bom, onde um governa para todos.
A aristocracia, regime onde poucos governam pensando em todos, e a politeia, regime onde muitos governam pensando em todos, pensando no bem da comunidade. E aí, saindo dos regimes bons e entrando nos regimes maus, nos regimes ruins, regimes que não aperfeiçoam, nós vamos ter, em primeiro lugar, seguindo a sequência, o regime onde muitos governam, mas esses muitos governam pensando no interesse particular e não no interesse geral da comunidade. E olha que interessante, que nome que Aristóteles vai dar para esse regime? Democracia. Qual é a diferença entre a politeia e a democracia? A politeia, os muitos estão pensando no bem comum. Na democracia, os muitos estão pensando no interesse particular, no interesse de partes. Isso aqui dá pano pra manga, hein, meu querido? Se a gente for pensar aí na história da democracia, nos grupos que pensam aí nos seus interesses e não no interesse geral, a gente vai conseguir aí fazer umas belas discussões. Mas vamos avançar, que isso é assunto mais pra frente. Bom, após isso, em quinto lugar, nós vamos ter a oligarquia. O que é a oligarquia? A oligarquia é um regime onde poucos governam pensando no interesse da sua própria classe. Tá certo? Então, se a aristocracia governa pensando no bem da comunidade, são poucos, é um grupo de pessoas que governa para a comunidade. Na oligarquia é um grupo de pessoas que submete a comunidade aos seus interesses, ok? E, por fim, o pior regime de governo é onde um submete todos aos seus próprios interesses, que é o governo tirânico, é a tirania. Então a tirania, é interessante até citar isso, porque nós muitas vezes, ao utilizar a palavra monarquia, nós estamos pensando em reis tirânicos, como, por exemplo, as monarquias absolutas aí da Europa da Idade Moderna, século XVI, por exemplo, em que vários reis, não todos, mas vários reis, vários monarcas foram tirânicos. Então perceba, a monarquia é ao mesmo tempo, o governo de um é ao mesmo tempo monarquia, que é o melhor governo, mas é ao mesmo tempo o pior governo, quando ele é tirânico. Então, quando um se submete à comunidade, serve à comunidade, ele é, segundo Aristóteles, monarca, ele é bom governante. Quando este aí sim, pensando em si próprio e dos seus, ele vai submeter toda a comunidade a si, ele não é um monarca, mas ele é um tirano, ele é alguém que não governa bem e que não aperfeiçoa a comunidade. Isso aqui, meu querido, é fundamental, porque daqui a pouco a gente vai entrar na teoria dos regimes, aí depois que a gente terminar os teóricos, e a gente vai ter essa distinção entre aquela monarquia que governa pensando aí no bem da comunidade e aquela monarquia que é fechada em si mesmo, ok? Bom, para finalizar então e resumir, ética e política estão intimamente ligadas, e assim como o indivíduo se aperfeiçoa nas virtudes, o bem da comunidade é justamente o bem coletivo que algumas formas de governo vão manifestar. Beleza, gente? Vamos nesse ritmo aí e vamos que vamos, né? Que a gente não pode aí desanimar. Um forte abraço para você. Tamo junto, valeu! E eu sempre esqueço de falar isso no começo. Se inscreve no canal, curte essa aula, divulga aí para nós, vamos fazer com que essas aulas cheguem mais longe. Um forte abraço, valeu! Mora na filosofia.